14ª reunião conjunta das comissões de Constituição e Finanças. Gostaria de pedir... Bom, antes, meus parabéns aos colegas vereadores, hoje é dia do vereador. Certo? Fique registrado aí, né? Peço ao Maurício que nos ajude aí com a leitura da ata da 13ª reunião. Comissão de Constituição, Legislação, Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 13ª reunião ordinária. Aos 24 dias do mês de setembro de 2019, às 15h30, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das comissões de Constituição, Legislação, Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Os vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina, Fabrício Oliveira Machado e Wilson Batista Paiva. O assessor técnico de comissão, Maurício Henrique da Silva, assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura e colocando em discussão a seguinte ata das comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 12ª reunião ordinária, a qual foi aprovada pelos vereadores Fabrício Oliveira Machado, Carlos Eduardo Corrêa Molina, sendo que o vereador Wilson Batista Paiva se absteve por não ter participado da referida reunião. Após, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres dos relatores das comissões de Constituição e Finanças. Parecer ao substitutivo ao projeto de lei número 4172, que dispõe sobre reestruturação do Conselho Municipal do Direito de Pessoa Idosa, institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal Rodrigo Rieira. Parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes da Comissão de Constituição. Parecer do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em votação foi aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de Finanças. Parecer do relator ao projeto de lei 4400, que dispõe sobre a permuta de terrenos e de outras providências de autoria do prefeito. Parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de Constituição. Parecer do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em votação, foi aprovada por unanimidade dos membros da Comissão de Finanças. Em seguida, o presidente apresentou o ofício número 245 de 2019, de autoria do diretor legislativo, Luiz Gonzaga, o qual encaminha a indicação de número 684, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santos, o qual solicita que seja convidado a secretária de Planejamento, senhora Edna Maria Lopes Dias, e o secretário municipal de Finanças, o senhor Juliano Galdino Teixeira, para que ambos realizem explanações das aplicações dos recursos financeiros contraídos via empréstimo pelo município. Após as devidas considerações, ficou deliberado que será realizado, através das comissões, o convite para os secretários supracitados. Nada mais havendo a se tratar, o presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra, em mídia eletrônica, audiovisual, considerados nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 24 de setembro de 2019. Muito obrigado, Maurício. A ata está em discussão. Tranquilo? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. A ata da 13ª reunião conjunta das comissões está, então, aprovada por unanimidade dos presentes. Bom, passamos agora, então, ao tema, é o único tema hoje da reunião, né? Leitura, discussão e votação do parecer ao projeto de lei 4407, projeto esse que dispõe sobre a penalidade de multa para quem causar dano ao patrimônio público ou privado.
Peço ao Maurício que faça então a leitura dos pareceres, por gentileza. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4407 de 2019. Relatório. Verso presente parecer sobre o projeto de lei 4407 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Kraus Rezende, tendo por objeto evitar danos ao patrimônio público ou particular por meio de aplicação de multa aos infratores que venham a pintar, pichar, grafitar, rabiscar, escrever ou desenhar, alterando as características originais do bem, depredar, deteriorar, danificar ou inutilizar o bem, acionar ou fazer disparar indevidamente alarmes ou portas e janelas de emergência. Parecer do relator. Inicialmente, cumpre mencionar que a matéria constante no projeto de lei 4407 versa sobre o direito urbanístico, cuja a iniciativa legislativa é salvo melhor juízo, concorrente entre os poderes executivo e legislativo. As matérias sujeitas à iniciativa reservada ou exclusiva estão previstas em rol taxativo na Constituição Federal, nas Constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais. Com base neste fundamento, vê-se que o alcance material da norma diz respeito à proteção do meio ambiente urbano, ao enfrentamento da poluição visual e à preservação dos prédios e espaços públicos e privados no âmbito do município de Itajubá. Não havendo reserva de iniciativa, já que não se insere dentro do rol taxativo de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 48 da Lei Orgânica, que reserva ao prefeito matérias que criem despesas ou atribuições para o Poder Executivo. Acerca o tema da imposição de multa administrativa para coibir os atos previstos nos incisos do artigo 3 do projeto de lei em análise, cumpre deixar consignado que o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, prevê que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Desta forma, o município possui competência para legislar acerca dos temas aventados na esfera de interesse local. Trata-se de competência que pode ser exercida tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo local, desde que obedecidos certos parâmetros, normalmente no que tange ao princípio constitucional da separação dos poderes, previstos no artigo 2º da Constituição Federal. Com efeito, nos termos da Constituição Federal e nos termos da Lei Orgânica do município de Itajubá, fica evidente e inquestionável a prerrogativa legislativa sobre o assunto em âmbito local, cabendo ao município, como ente da federação, dispor sobre o tema e sua circulação. Desta forma, o regimento interno é claro, em dispor que cabe ao vereador, conforme o caso em análise, a prerrogativa e a iniciativa de preposição sobre legislação de interesse local. Vale mencionar que os atos previstos no inciso 1 do artigo 3º do projeto de lei em análise, quais sejam os atos de pintar, pichar, grafitar, rabiscar, escrever, desenhar, utilizando qualquer tipo de material que altere a característica original do bem, são atos considerados crimes, por força do artigo 65 da Lei Federal número 9.605, de 1998. Prevê o artigo 65, pichar ou, por outro meio, conspurcar edificação monumental urbano. Já os atos previstos no inciso 3 do artigo 3º do projeto de lei em análise, quais sejam os atos de acionar ou fazer disparar indevidamente dispositivos de segurança, tais como alarmes de segurança, alarmes contra incêndio, roubo ou furto, portas e janelas de emergência, são atos que podem ser considerados infrações penais, por força do inciso 3º do artigo 42 das contravenções penais. Diante do exposto, a legislação prevê sanções na esfera penal, bem como responsabilização
na esfera civil, pela prática de atos previstos no inciso 1, 2 e 3 do projeto de lei em análise. Além da responsabilidade civil e penal, também cabe sanções administrativas, vista a independência das esferas civil, administrativa e penal, o que justifica a aplicação de multa, a proibição de participar de concurso público ou processo seletivo da administração pública municipal, direta ou indireta, bem como assumir função pública a título for, pelo prazo de 5 anos, bem como a apreensão de quaisquer materiais, ferramentas, recipientes, equipamentos, máquinas ou veículos utilizados no cometimento das infrações. É oportuno mencionar que, o nosso ver, no contexto geral, considerando todo objeto tratado na Lei Municipal 1795, de 1991, verificamos uma real necessidade na atualização de seus dispositivos, sendo que muitos estão ultrapassados e com eficácia prejudicada, devido à natural evolução, mutação social e suas reais prioridades. Inclusive, alguns assuntos ali tratados fogem da prerrogativa e competência legislativa municipal, e outros também já foram objetos de leis municipais mais detalhadas e operacionais. É evidente, caso interpretem de maneira contrária, também existe a possibilidade na alteração de alguns dispositivos na própria lei 1795, de 91, que naturalmente passaria a integrar a lei municipal já vigente. Nesse caso, seria necessário outra proposta de alterações específicas no Código de Postura. É evidente que, pelo princípio de separação dos poderes, não poderia a Câmara Municipal, salvo melhor juízo, fixar prazo para que o chefe do Executivo edite o decreto regulamentar, uma vez que o último ato administrativo é típico da administração municipal. Desta forma, sugere-se que, para o artigo 8 do projeto de lei em análise, artigo 8, os demais atos presentes serão regulamentados pelo Poder Público Municipal no que lhe couber. Voto do relator. Dessa maneira, sendo aceita a sugestão da redação do artigo 8º do projeto de lei em análise, conforme os argumentos e toda a legislação retroapontadas, verifica-se, salvo melhor juízo, a possibilidade jurídica da propositura em análise, visto que não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Contudo, apontamos mais recomendável que a matéria conste não na lei autônoma, mas um projeto de lei que altere o Código Municipal de Posturas de Itajubá, por meio de proibições, ora tratadas, aproveitando assim toda a sistemática e sancionamento já ali regrada, com vistas a propiciar maior efetividade e o cumprimento e fiscalização das medidas propostas. Itajubá, 23 de setembro, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Obrigado, Maurício. Pedir um favor, Maurício, se puder ver se o Dr. Márcio se encontra na casa, porque isso é um parecer assinado por ele. Eu queria tirar uma dúvida. A dúvida, senhores, é o seguinte: no final do parecer, ele diz que não há óbice à tramitação, desde que é arrumado lá o artigo 8º. No entanto, na sequência diz que o ideal seria que fosse alterado via lei complementar, quer dizer, do Código de Posturas, né? Então, me parece que ficou dúbio, né? O que é o correto a fazer? Tramitar da forma que está? Ou... Então, vamos perguntar isso para o nosso apoio jurídico. Doutor Márcio, boa tarde. Nós estamos aqui em reunião conjunta das comissões de Constituição e Finanças. E o parecer, no final, nos deixou com uma dúvida. Nos pareceu que está dúbio a conclusão, está dúbia. E aí nós queríamos tirar uma dúvida. A conclusão diz que não há objeção à tramitação do projeto, desde que alterado lá o artigo 8º, né, ao longo do parecer é feita uma discussão e apontada a necessidade de alteração do artigo 8º, até aí sem problemas. No entanto, no finalzinho fala que o ideal, né, em outras palavras, né, diz que o ideal seria, na verdade,
que esse tipo de projeto fosse feito através de uma alteração no Código de Posturas, e não via a lei. E aí fica uma dúvida entre nós, quer dizer, nós aprovando como está, o projeto vai tramitar normalmente do jeito que está, né, com a alteração do artigo 8º, e não faria a mudança no Código de Postura. Então, nós estamos vendo que tem dois caminhos possíveis, e o parecer está dizendo que o mais recomendável é esse segundo. Então, nós estamos em dúvida de como que seria, então, a nossa condução aqui, se a gente aprova ou não o parecer. Primeiro, boa tarde a todos, né? A conclusão aqui do parecer é mais recomendável que essa matéria seja tratada no Código de Postura, para aproveitar toda a sistemática do Código de Postura. Contudo, esse projeto de lei, ele não tem nenhum vício de legalidade na sua tramitação. É só uma sugestão, né, e seria mais pertinente essa matéria ser tratada junto ao Código de Postura, não numa lei autônoma. Mas nada impede que ele tramite sem problema nenhum através dessa lei autônoma. Bom, eu estou entendendo, então, que a gente poderia ter duas opções aqui. Sim. Se aprovar como está, nós estamos desconsiderando essa sugestão. Sim. E aí ele vai continuar como está. Uma outra opção seria, então, um de nós, por exemplo, sugerir um parecer em separado que dá um peso maior para essa sugestão de... Sim, existe essa possibilidade, sim. Aí nós votaríamos contrários a esse, favorável ao outro, por exemplo, ao separado, e aí ficaria, quando a alteração no Código de Posturas é de prerrogativa do Executivo. É isso? Não, não é exclusiva do Executivo, não. Ah, não é exclusivo. Não, poderia fazer Então, essa alteração. Na verdade, sim. Poderia retornar ao autor, então, para que fosse feito... Esse projeto, vereador, na verdade, ele já tramitou pela casa, né, aqui na casa. Ele, de início, o parecer foi idêntico lá atrás, e o autor do projeto retirou ele antes de parecer ser apreciado pelos senhores, né? E até ele aceitou a sugestão na época, né, em conversa mais informal, que iria apresentar através de uma emenda, código de postura, né? Contudo, né, não sei por qual razão, veio novamente o projeto da mesma forma que tinha visto anteriormente. Mas, assim, nada impede a tramitação dele da maneira que está aqui. Mas o que seria mais recomendável seria fazer essa alteração junto ao Código de Postura, que aproveita toda a sistemática que tem toda no Código de Postura. Não fica uma lei esparsa. Porque pode acontecer algumas situações não previstas nessa legislação, né, nesse projeto de lei, que está no Código de Postura. Então, a eficácia ela aumenta se fizer essa alteração junto ao Código de Postura. Eu até mencionei um artigo que é bem semelhante. Vou achar aqui. Artigo 23, né, do Código de Postura. Ele diz que é proibido o pichamento de casas, igrejas, templos, praças. Então, assim, ele já abrange, vamos dizer assim, o espírito do legislador com relação a esse projeto de lei. Talvez fosse o caso, né, de apresentar, na verdade, uma emenda nesse artigo, criando ali alguns incisos, tal, que aí, dessa maneira, vai aproveitar toda a sistemática do Código de Postura. Mas deixar claro para os senhores o seguinte: da maneira como a qual foi apresentado esse projeto de lei, não tem nenhum impeditivo jurídico, tá, que impeça ele de tramitar. Agora, para aumentar a eficácia,
prática desse projeto de lei, caso ele vire uma lei, talvez fosse mais recomendável fazer essa alteração no Código de Postura. Foi só essa sugestão que a gente achou por bem acrescentar no parecer. Diante da sua explicação, eu fico com essa maior eficácia. Eu entendo que nós deveríamos buscar essa maior eficácia. Sendo assim, nós acabamos de fazer a leitura do parecer da Constituição, esse parecer da Constituição. Então, nós entraríamos em discussão e votação desse parecer, mas eu proporia um parecer em separado, então, dando ênfase a essa proposta de maior eficácia. Esse parecer pode ser dado de forma verbal aqui? Legislativa. Sabe dizer, Maurício? Maurício vai checar isso para a gente, então? Porque se a gente aprova o parecer como está, vai tramitar. E aí nós não estaríamos dando essa maior eficácia. O doutor aponta. Não, eu entendo perfeitamente. O nosso departamento jurídico, na sua pessoa, deixou em aberto para que a decisão fosse tomada aqui. Mas, diante da sua explicação, me parece que é prudente buscar essa maior eficácia. Se a maior eficácia é trabalhar dentro do Código de Posturas, eu ficaria com essa proposta. E aí, para isso, nós não poderíamos aprovar o parecer como está. Porque se ele for aprovado, essa questão está só como uma observação. E aí ele tramita e continua como está. Aí eu proporia um parecer em separado. A questão agora é se pode ser feito verbalmente aqui, né? A gente já vota. Recebemos o nosso diretor legislativo para tirar as dúvidas. Boa tarde, Luiz Gonzaga. A dúvida é a seguinte. Nós temos um projeto, e me ajudem aí, qual que é o número do projeto? 4407, que trata... me ajuda aí também, estou sem a ementa aqui, por gentileza. Opa, valeu. Dispõe sobre a penalidade de multa para quem causar danos ao patrimônio público ou privado e das outras providências. Autoria Marcelo Kraus Rezende. Beleza. É isso. Então, esse é o projeto que estamos em discussão do parecer de Constituição nesse momento. Sim. No final, o parecer é favorável, sugere uma alteração num dos artigos, tranquilo, sem problema nessa parte da discussão. No entanto, o parecer, no final, coloca uma observação de que o ideal seria que esse tipo de assunto fosse tratado no Código de Posturas. Sim. E não numa lei em separado. Só que, da forma como está o parecer, se nós o aprovarmos, embora essa observação esteja no parecer, nós vamos estar deixando essa observação de lado. Nós vamos aprovar para que o projeto tramite como está. Ou seja, para que o assunto seja discutido numa lei separada do Código de Postura. Aí, eu estou propenso, diante da explicação do nosso Dr. Márcio, diante da explicação dele de que nós teríamos uma maior eficácia do dispositivo se a alteração fosse feita por emenda no Código de Posturas, eu estou propenso a propor um parecer em separado. Sim. Sugerindo que a gente reprove esse parecer e aprove um parecer em separado, sugerindo, então, que, de forma mais taxativa, né, seja feito no Código de Posturas a mudança. Tá. A pergunta é, eu posso agora fazer esse parecer em separado verbalmente, e a gente vota os dois, depois formula os termos adequados e tal, ou nós temos que suspender a reunião para fazer o parecer em separado com maior tranquilidade?
Normalmente, o parecer separado ele deveria estar escrito mesmo, né? Mas deixa eu fazer uma explicação. Nós não temos a modalidade de parecer separado verbal para esse tipo de projeto, para de reunião. Deixa eu te falar, esse projeto já é a segunda vez que está tramitando aqui. A primeira vez, o autor protocolou esse projeto e teve um advogado, não sei se foi o doutor Gustavo, foi para você, sugeriu que esse projeto, que essa matéria fosse tratada no Código de Posturas do município. Aí conversamos lá com o Marcelo, o vereador Marcelo, ele sobrestou o projeto, ou retirou o projeto, e a gente tentou fazer uma adequação desse projeto no Código de Postura. Só que tem um detalhe, esse projeto ele trata de um conceito aí e tal, depois ele vem com as multas, alguma coisa assim. A gente procurou trabalhar o Código de Postura para fazer uma alteração no Código de Postura, então, para atender o que foi sugerido pelo Dr. Márcio, só que a gente percebeu que isso ia dar uma dificuldade muito grande, não ia ficar muito bom, ter que inserir artigos tipo assim, 12A, 13A, não é no mesmo espaço, tem que criar uma seção nova também, porque a seção não contempla esse tipo. O nosso Código de Postura, ele é arcaico, bastante arcaico. E eu até tive informação que a Prefeitura está trabalhando o novo Código de Postura para enviar para essa casa, um novo código. Aí eu, pensando bem, falei assim, olha, conversei com o Marcelo, o vereador Marcelo, falei para ele, olha, está difícil fazer inserir essa matéria no Código de Postura, porque nós vamos arrebentar com o código. O código já não está muito bom, né? Temos que criar a seção nova, dar capítulos e alterar demais, né? E aí ele reapresentou o projeto, ele tinha na forma de projeto de lei ordinária novamente. O Dr. Márcio manteve, né, a posição dele de colocar no Código de Postura. Eu, particularmente, eu entendo que é matéria de Código de Postura mesmo, não tenha dúvida disso, né? Mas nós temos outras leis aí que tratam de matérias também que não é do Código de Postura e são leis ordinárias. O certo, o ideal seria, aí voltando naquele trabalho proposto pelaquela comissão, o novo vereador Molina, esse é um trabalho para aquela comissão, né? Tentar levantar quais são essas leis e propor uma alteração no Código de Postura, aí sim, para fazer uma reforma completa do Código de Postura, e isso se não vier de lá, do Código, se vier da Prefeitura, que já faz mais de ano que foi informado que estava sendo trabalhado um novo Código de Postura lá. E precisa mesmo, o nosso Código de Postura é da época do Dr. Rosenburgo Romano, com pouquíssimas alterações, né? Então, eu sugiro, não é por causa da emenda verbal, do parecer verbal, não, sabe, vereador? Não é isso que... entendi. Já escreveu, Então, escreve, depois a gente faz, não tem problema nenhum. Agora, o problema não é nem isso, o problema é como que nós vamos fazer com essa matéria. Vamos tentar melhorar o Código de Postura e colocar dentro, não vai dar certo. Eu já tentei, eu perdi uma semana de estudo em cima disso, tentando fazer uma coisa bacana, aí fica muito feio, não fica legal. Eu entendi, seria como colocar um remendo com um pano novo, né, numa roupa velha. Falou tudo, é isso aí. Né? Então, eu prefiro, a minha sugestão seria o seguinte, que a Prefeitura, que o novo vereador Renato informasse a Prefeitura, como líder do governo, em que pé está esse Código de Postura lá. De repente, isso aí transforma numa indicação, vai para lá, volta como indicação, né? É uma saída também. O fato é que precisamos realmente... É uma matéria interessante, mas não sei agora qual vocês tomam a posição aí, se vocês acharem melhor, ou lei ordinária mesmo, tal, mas existem outras leis ordinárias com matéria de Código de Postura, isso não tenha dúvida. Principalmente com relação a som, né? Som da cidade aí,
Luiz Tem Gonzaga, várias leis. então, se a gente aprovar então, o parecer como está, Sim, vai tramitar como como lei ordinária. lei ordinária, vai ser aprovado, assim como outras leis que já Sim. existem, que também deveriam estar no Código de Sim. Postura e já estão separados. E ficaria para um futuro, então, uma aglutinação então, de todos esses projetos, de todas essas leis, né, vigentes, no Código de Postura. Seria isso. Seria isso. Então, Questão. de forma prática, É. parece ser essa uma boa solução. Para o momento. Na questão jurídica, o entendimento do Dr. Márcio permanece, na verdade, né? Mas diante dessa dificuldade aí de colocar pano novo em roupa velha, né? Sim. A gente acaba indo para o lado prático. O que os senhores acham? Está muito claro para nós aqui. Bom, primeiro, boa tarde a todos, doutor Márcio, Vaga, vereadores que acompanham, público que nos acompanha aqui, amigos vereadores. Para mim parece claro que o ideal seria, sem dúvida nenhuma, incorporar isso no nosso Código de Posturas, mas devido à dificuldade de adequar a redação, tá? Uma boa técnica legislativa para que fique coerente e eficiente, tendo em vista que há um novo Código de Postura em trabalho, né, de formação lá na Prefeitura, certamente, quando este Código de Postura vier à casa, uma série de leis serão revogadas em função da sua tramitação aqui. Exatamente. E nessa ocasião, esta seria uma lei revogada por ser matéria do novo Código de Postura. Então, Com certeza. é válido constar no nosso relatório como parte do processo, né, de tramitação de lei, de que o ideal seria a alteração no Código de Posturas, mas tendo em vista que o formato de lei ordinária é constitucional, não há vícios de inconstitucionalidade. Há somente uma recomendação de uma adequação da redação do artigo 8º, que é muito simples. Nós lemos aí o artigo 8º, bem tranquilo fazer essa alteração. Me parece que não há problema nenhum a nossa comissão aqui aprovar e deixar que o plenário decida se aprova a lei ou se aguarda o Código de Postura ou não. Então, no meu posicionamento aqui, é votar favorável ao projeto para que dê continuidade no trâmite legislativo como lei ordinária mesmo. Eu acho uma excelente solução, mas aí, volto a dizer, lembrar daquele trabalho que o novo vereador propôs no início. Esse é um projeto, esse e aquele o calendário de eventos, esses dois projetos, só esses dois projetos, nós acho que conseguimos levantar, para esse projeto de Código de Postura, umas 10 leis que seriam inseridas nele. Já tem algum estudo de sei quais são essas leis, Luiz Não, Gonzaga? não tenho. Eu Não me tem. lembro de várias delas com relação ao som, que o Código de Postura fala de som na cidade e tem umas 3 ou 4 leis fora ordinária. Mas tem outras leis aí. Aquela comissão de racionalização já foi extinta. Nós poderíamos pensar, pelo menos nesses duas frentes de trabalho, né, a gente fazer um trabalho em paralelo aí. Paralelo. Para isso nós contaríamos com o seu apoio, né? Quem tem mais conhecimento nessa área. Não, tudo bem. Eu posso fazer um levantamento dessas leis e passar para a comissão, e a comissão pensar num De trabalho. repente a comissão produz uma indicação, né, já listando quais são as leis e tal, dando meio que mastigado ao para o executivo, executivo. né, o que poderia ser aglutinado numa Sim. única lei. Eu posso fazer um estudo e passar para a comissão nesse sentido. Ok. Tá? Muito bem. Então, algo mais na discussão? Em votação, então, parecer, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, por nós dois, vereador Renato e vereador Carlos Molinas, os membros da Comissão de Constituição. Obrigado, então, aos senhores, pelo apoio. Nós vamos partir agora para a leitura do parecer de finanças. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4407 de 2019. Relatório. De acordo com o artigo 54 do Regimento Interno da Casa, foi-nos endereçado o projeto de lei 4407 de 2019, que dispõe sobre a penalidade de multa para quem causar dano ao patrimônio público ou privado e dá outras providências, de autoria do nobre edil Marcelo Kraus Rezende, para emissão de parecer. A propositura objetiva evitar
ao patrimônio público ou particular, mediante aplicação de multa aos infratores que venham a pintar, pichar, grafitar, rabiscar, escrever ou desenhar, alterando as características originais do bem, depredar, deteriorar, danificar ou inutilizar o bem, acionar ou fazer disparar indevidamente alarmes ou portas e janelas de emergência. Parecer do relator, Antônio Raimundo Sante. Pelo artigo 63, inciso 2º, letra F, do Regimento Interno da Câmara, temos o artigo 63, é competência específica da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, opinar sobre proposições relativas à matéria tributária, abertura de créditos adicionais, empréstimos públicos, dívida pública e outros que, direta ou indiretamente, alterem as despesas ou a receita do município, acarretem responsabilidade ao erário municipal ou que seja de interesse do crédito público. Cumpre mencionar que o alcance da matéria constante na propositura versa sobre proteção do meio ambiente urbano, ao enfrentamento da poluição visual e a preservação dos prédios e espaços públicos e privados no âmbito do município, não tendo implicações de cunho tributário, abertura de créditos adicionais, empréstimos públicos, dívida pública, etc., pois os aspectos de multa, neste caso, é questão de mérito e faz-se por parte de rotina diária de aplicação de recursos públicos já previstos nas leis orçamentárias municipais. Voto do relator. Pelo exposto, salvo melhor análise, não vislumbramos óbice sob a ótica financeira e orçamentária para prosseguimento das demais etapas do processo legislativo de tramitação do projeto de lei em questão. Itajubá, 30 de setembro de 2019. Antônio Raimundo Sante, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Muito obrigado, Maurício. O parecer da Comissão de Finanças é favorável, sem nenhum problema. Está em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, com o voto do vereador Tenente Melo e o meu vereador Renato não faz parte da comissão. Então, ok, aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Finanças. Tranquilo? Algo mais a tratar, né? Não? Então, estamos encerrando. Só aquela sugestão do Luiz Gonzaga, que eu acho que é interessante a gente trazer à tona em algum momento na Comissão de Constituição. Ele pode nos auxiliar a trazer já mastigado e a gente trabalhar esse assunto e produzir um documento da Comissão de Constituição sugerindo ao Executivo a aglutinação dessas leis e um processo de racionalização interessante. Ok? Fica para o futuro próximo. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a todos. Boa tarde.